Olá pessoal, meu nome é doutora Yara, eu sou gastropediatra e vamos para mais um episódio de dificuldades alimentares no quadro Doutora, meu filho não come. Solta a vinheta. Bom, você com certeza já deve ter pedido para o seu pediatra prescrever uma vitamina para o seu filho tentar corrigir o apetite dele. Confessa, você já pediu, diante dessa dificuldade que você tem, uma forma de conseguir resolver esse problema. Então, será se realmente as vitaminas elas vão melhorar o apetite da criança? Bom, eu posso dizer para vocês que se isso fosse uma verdade, se isso realmente corrigisse o apetite das crianças, não haveria crianças no mundo com dificuldades alimentares e com o apetite diminuído. Quando isso acontecer, eu vou ser a primeira pessoa a prescrever, porque eu gosto que as crianças comam, eu prefiro ver as mães felizes dando comida para os seus filhos. Mas, infelizmente, isso não é uma verdade, né? Então, é muito comum esse pedido das mães, principalmente naqueles momentos em que a criança foge do seu comportamento habitual. Como, por exemplo, a criança ela tem o costume de se alimentar, os pais julgam uma alimentação adequada e de um dia para a noite acontece dela não aceitar tão bem. Então o pai tolera ali um dia, quando isso passa mais de 3 dias, 4 dias, se torna desesperador. Então, aqueles pais que sempre encaram assim essa dificuldade alimentar, ou que a criança tem um apetite diminuído, às vezes são mais tolerantes do que os pais que têm crianças que estão passando por essa fase. Quando que essa fase acontece? Quando a criança adoece, por exemplo, que é gripada, quando está nascendo o dente. Então existem situações na vida da criança que ela vai diminuir o seu apetite. E isso é perfeitamente normal. Isso acontece com a gente. Tem dias que a gente come bem, tem dias que a gente não come tão bem, como por exemplo, o dia que você está cansado, estressado com alguma situação, teve algum problema no seu trabalho, você acaba por comer menos, né? Então você pode apresentar então um apetite diminuído. E quando você está gripado, você já percebeu o quanto você não sente muito bem, às vezes, o cheiro das coisas? Às vezes você diminui mesmo o seu apetite quando você está doentinho, né? Então, quando a criança está doente, né? Principalmente aqueles quadros virais, né? É normal diminuir o apetite da criança. E a suplementação vitamínica não vai corrigir esse apetite. Esse apetite vai voltar com o tempo. Então, o apetite, ele é algo que não é modificado com o uso de vitaminas. Então, a mudança do apetite da criança exige esforço dos pais, é algo muito mais complexo do que uma fórmula mágica com o uso de vitaminas para melhorar. Posso ter deficiência de vitamina em algumas crianças? Sim, mas a deficiência de vitamina deve ser suspeitada quando eu converso com os pais, faço um inquérito alimentar, vejo se ele é uma criança que é muito restrita de vários grupos, e aí eu posso ter deficiência vitamínica. E aí, nesse caso, está indicada a suplementação vitamínica porque a criança apresenta uma restrição alimentar excessiva, seja por seletividade ou seja por alguma doença que impeça eles de comer determinados grupos alimentares, como nas alergias múltiplas. Então, a vitamina vai ter um motivo, que seria suplementação, mas ela não vai corrigir o apetite da criança. E qual é o desejo dos pais quando eles pedem isso? E que eu queria deixar claro que isso não vai acontecer. Que quando eu dou vitamina, a criança vai comer tudo e vai comer a quantidade que eu desejo. Então, isso não acontece. Se é esse o seu objetivo, estou aqui desmistificando essa cultura de que usar vitaminas em crianças vão corrigir algo tão complexo. Então, a melhora do apetite exige mais do que o uso de vitaminas.
Então, respeite às vezes essas fases que o seu filho tem, em que há uma recusa, em que há uma diminuição gradual do apetite, e entenda, as vitaminas, elas são importantes para quem precisa, para quem tem carência vitamínica. Então, vitamina não é água que pode tomar à vontade. Então, a gente precisa usar em quem realmente precisa. Melhora do apetite envolve muito mais coisa do que o uso de vitaminas.